Muito obrigada, queria muito agradecer. Agradecer o convite da Cevige, né? Porque eu acho que depois que eu lembrei, esse é o segundo Adoção em Pauta, porque eu participei em 2017, discutindo a habilitação também. Fico muito feliz, lisonjeada com o convite. Quero agradecer aqui a minha equipe técnica que está aqui presente, minhas duas colegas psicólogas, né? Eu falo de Nova Iguaçu, que é uma equipe específica, que é uma vara específica da Vara da Infância e da Juventude. Sou assistente social concursada de 97, tenho certeza que aqui tem várias colegas, né, de concursadas deste concurso de 2004. Lembrar que a equipe técnica completou ano passado 30 anos de trabalho nessa casa, a partir do concurso de 1988. Então, para a gente foi um ano de comemorar, entre aspas, mas de lembrar, né, de endossar as palavras da doutora Vânia, que é preciso que a gente tenha equipe técnica concursada, né, para que se desenvolva nosso trabalho. E assim, queria falar para vocês que em Nova Iguaçu a gente faz um trabalho um pouco parecido com as comarcas do interior e algumas ETICs, né? Porque na equipe técnica de Nova Iguaçu, na Vara de Nova Iguaçu, nós fazemos todo o trabalho da infância e da juventude, todo. Muitas vezes com sacrifício, né? Porque para atender dois municípios, que é Nova Iguaçu e Mesquita, de 994 mil habitantes, nós temos 4 psicólogas, uma em licença maternidade e 5 assistentes sociais, uma com redução de carga horária. Então, assim, dizer que esse trabalho, desde a habilitação dos casais até a avaliação da medida de acolhimento, destituição do poder familiar, avaliação nos processos de destituição, consulta ao cadastro, apresentação das crianças a essas famílias e acompanhamento do estágio de convivência, estudo social no processo de adoção, isso só em colocação familiar, tá, gente? Então, esse trabalho ele é todo feito por nós e a gente não abre mão disso. Historicamente, nós não abrimos mão disso. Porque esse trabalho, ela é uma frente de trabalho que, quando eu acompanho, né, todas essas etapas desse trabalho, quando eu vou trabalhar em habilitação, quando eu falo de criança para esses casais e a gente trabalha a questão da criança idealizada, eu conheço essa criança, eu já conversei com ela, eu sei quem é a família dessa criança, eu sei por que ela está indo para adoção. E muitas vezes eu digo, essa criança não está indo para adoção não é por falta de amor, não é por falta de afeto, é por falta de condições materiais para que essa família fique, apesar de no ECA estar colocado que nenhuma criança pode ser disponibilizada por questão de pobreza. Mas se existe alguma coisa invisível nessa sociedade, é o Estado brasileiro, na vida de muitas famílias, né? Invisível na questão do registro de nascimento, que a gente acabou de ver, que é o primeiro passo para a entrada na cidadania. Invisível na questão da assistência educacional, porque a gente sabe que muitas crianças estão fora da escola, sem assistência médica. Então, assim, só para início de conversa nessa questão da habilitação. Então, assim, a habilitação é um trabalho feito por nós. E eu confesso para vocês, assim, eu acho que a questão da adoção, a problemática que está colocada na questão da adoção hoje no Brasil, necessariamente não passa pelo tempo do processo da habilitação. Ele passa, sim, pela questão da cultura da adoção. O que a gente tem, o que a gente precisa trabalhar. E eu acho que a gente avançou muito, sabe, doutora? Porque eu tenho 20 anos de juizado. Eu sou do tempo que o nosso cadastro era no livro.
E nós éramos as principais defensoras daquele livro, daquelas pessoas, porque a gente dizia o tempo todo: doutor, não pode furar a fila. Não pode, a pessoa foi lá no abrigo, conheceu, mas a gente tem aqui, esses casais, são 30, 40 casais que estão esperando. E eles esperavam, gente, sim, continuam esperando, né? Alguns casais continuam esperando. Ficavam esperando, né? Eternamente chegar uma criança. Essa adoção não pode ser atravessada. Ela tem que... Isso, gente, há 20 anos. Hoje a gente tem todo um sistema evoluído, né, tecnologicamente, informaticamente. Eu tenho o CNA, que é um instrumento que eu acho muito interessante de trabalho com os casais. Eu digo, olha, dizem que na nossa sociedade nada dá certo, né? Mas esse cadastro aqui, eu confio nele, eu acredito nele. Ele tem uma questão que eu acho que aí a gente tem que discutir na questão da habilitação, que é a escolha do perfil. E é isso que entrava o cadastro. Ok, muitas pessoas defendem a questão da escolha do perfil, não é? Mas eu acho que isso amarra também a adoção para alguns casais. Porque eu trouxe alguns slides, porque essa assistente social não é muito boa de informática, sabe, gente, de montar as coisas. Mas, assim, antes de falar um pouco do perfil das crianças, que eu gosto muito de trabalhar com números, e quando eu aceito esse tipo de apresentação e de visibilidade do meu trabalho, eu olho para ele, eu olho, que trabalho é esse que eu estou fazendo? Né? E eu acho que os números dizem muita coisa para a gente. A gente tem trabalhado nos grupos de habilitação e eu, sinceramente, peço às pessoas para se olharem. Olhem-se. Vejam, nós somos brancos, nós somos o quê? Na questão da cor, né? Então, olhem para as crianças que entram na medida de acolhimento, elas não entram pequenas. As crianças que entram na rede de proteção e defesa, elas entram em variadas idades. Necessariamente um adolescente, que hoje a gente às vezes lamenta o adolescente que vai ficando, né? Ele entrou na rede de proteção, no acolhimento com 9, 10 anos. No momento que a gente tinha muita dificuldade de colocação, eu digo para vocês, hoje a gente consegue colocar crianças até 12 anos no nosso cadastro. Os demais a gente tem que fazer esse esforço, né, de sensibilizar, porque realmente é preciso, aí eu vou botar entre aspas a questão do preparo, né, para você receber um adolescente, receber uma criança com problemas, né, seja neurológicos, é preciso realmente ter muita disponibilidade e saber lidar com essas questões, né? Eu sempre digo lá, o material humano, ele é isso, ele é essa flexibilidade. E outra, o tecido social hoje ele é cada vez mais complexo, as famílias são cada vez mais diversas, não é? É preciso que a gente escuta essas famílias. Por exemplo, em Nova Iguaçu, aí a questão dos grupos de apoio à adoção, né? Em Nova Iguaçu, a partir da Lei 2010, todo mundo sabe disso, em 2009, a gente começou a pensar que a gente poderia ajudar nesse movimento. E aí a gente foi conhecer grupos, né, de apoio à adoção, a gente pensou como implantar isso em Nova Iguaçu, porque a gente precisava, porque para a gente o grupo de apoio à adoção é um parceiro. Ele é um parceiro, ele é um ponto de apoio, né? Mas só em 2015 surge a professora Ana Cristina, que é hoje a nossa líder do Paz do Coração em Nova Iguaçu. E aí a gente, poxa, agora a gente não está mais sozinho. Então essas pessoas, realmente essa seara da adoção, elas têm um momento de espera, elas, né? Lá em Nova Iguaçu a gente faz uma primeira reunião informativa, onde a gente reúne uma vez por mês. Já nessa reunião a gente fala do grupo de apoio à adoção e a gente incentiva a participação, porque é um momento de encontro deles, para falarem das suas dificuldades, da sua ansiedade, da sua espera, da troca. E nesse processo de habilitação a gente tem os momentos de espera, e que a gente precisa desse apoio e dessa respaldo da sociedade civil organizada nesse sentido, né? De acolher, de trocar experiências, e a gente não interfere. É o que eu digo, são espaços completamente autônomos onde a gente troca, né? E sempre que a gente tem alguma dificuldade na habilitação dos casais, a gente
referencia o grupo de apoio. Nós não temos uma exigência de participação. Teve épocas assim que eu até acho que a gente deveria ter, mas a gente não tem, então fica livre. E a Ana Cristina, nesse tempo, ela vem consolidando esse trabalho, porque é uma pessoa assim, que parte de uma experiência pessoal também. E a gente percebeu que muito do que ela pensava em torno da adoção batia com aquilo que a gente também achava. E vou dizer para vocês, muitas vezes a gente também discordou, porque eu acho que esse é o caminho natural. Mas muito me espanta, eu não vou me esquivar de falar isso, que esse movimento vem crescendo de tal forma, e hoje a gente se depara com a letra da lei, com determinadas questões, principalmente a questão do perito, né? Quando se fala de equipe técnica, a possibilidade de contratar perito, que conflita para mim com o artigo 150, gente. Onde a gente podia dizer para o judiciário, olha aqui, está escrito na letra da lei que você tem que manter uma equipe técnica. Mas hoje a gente tem uma brecha. Agora, a grande questão que eu acho que a gente tem que conversar em torno da habilitação, em torno da adoção de crianças, é criar brechas. E que podem ser retrocesso. A questão da entrega voluntária, eu acho até, a minha colega falou assim, nossa, eu estou preocupada com esse negócio de entrega voluntária. Do jeito que está na lei hoje, eu acho que está correto. Eu tenho recebido telefonemas de mães interessadas em entregar voluntariamente seus filhos, mas elas não aparecem fisicamente no juizado, porque elas se perdem em algum lugar, não é? Elas se perdem em algum lugar. E a gente sabe que as pessoas ficam na porta da maternidade, a gente sabe ainda que existem os registros atravessados e legais. Agora, quando a gente normatiza e padroniza a questão da adoção, a gente está criando uma nova cultura alternativa à questão do atravessamento e do jeitinho. Porque a gente não gostaria que uma mãe pudesse levar, olha, eu quero dar só para ele. Né? Eu quero entregar só para ele. Aí eu pergunto para vocês, o dia que a gente tiver isso, como que a gente vai colocar os nossos adolescentes, as nossas crianças mais velhas, de 9, de 10, de 11? Eu só gostaria que a gente pensasse sobre isso, né? Sobre a questão da agilização na adoção. Como eu não participei no turno da manhã, me perdoem, mas assim, a questão do tempo processual e do tempo humano. Hoje a gente está sobre essa pressão de ter que correr, de ter que fazer, mas o material humano, ele não pode estar submetido a essa pressa, entre aspas, da lei. A criança, sim, mas o material humano, por exemplo, eu estava até falando aqui, o ser humano, gente, ele já é periciado em muitos lugares. Nós já somos periciados na saúde, no INSS, na justiça. O que a gente precisa é ser tratado como humano. E a equipe técnica, ela traduz para aquela população o que é o sistema de justiça. Ela humaniza aquele sistema. Porque quando eu recebo uma criança que está sendo devolvida e pego essa criança no colo e trato essa questão com humanidade, eu estou humanizando esse sistema. Quando eu recebo uma mãe apavorada porque ela foi convocada para uma audiência com a família biológica, que ela, Ana, não sei do que se trata, pelo amor de Deus, me ajude. E ela chorando horrores. Vão tirar minha filha hoje. E a gente, calma, senta aqui, vamos ver do que se trata. Vai lá embaixo, vê do que se trata, sobe aqui de novo, deixa a criança aqui, leva ela pelo braço lá de novo, né? Isso é humanização. Eu poderia simplesmente dizer para ela, a senhora vai ali na maquininha, eu chamo de maquininha, vai ali na maquininha, tira o papelzinho e pergunta lá embaixo, porque lá embaixo não vão falar para ela, gente. Lamento informar, mas não vão falar. Vão falar, volte, não é assim, a senhora espera. Não é? Então, eu acho que nós que estamos na equipe, os assistentes sociais e os psicólogos, eles têm essa tarefa, sim, de fazer essa tradução. E na habilitação, a gente faz a mesma coisa, de traduzir o que esse sistema. Eu tenho
no último grupo de habilitação, a gente pediu os casais para pesquisarem, né, as questões que atravessam a adoção. E foi muito interessante eles falando daquilo. Aí a gente fez o primeiro grupo, no segundo. Sabe que eu li aquelas coisas que você falou? Eu falei, tá. E aí, o que você leu mais? O que você viu mais em relação às crianças acolhidas? Você viu o perfil? Você viu o que é uma instituição de acolhimento? Você pesquisou o CNA? Eu pesquisei o CNA, olha que coisa interessante. Eu falei, pois é. Então, aí caminhando, eu trouxe Eu trouxe uma questão da devolução também, o que eu disse ano passado no encontro estadual de grupos de adoção lá em Nova Iguaçu, que a princípio todos nós temos o dever de proteção. E a Carta de Princípios da ANGAAD, o primeiro artigo é defesa de proteção de todos os direitos de toda criança e adolescente acolhidas. Né? Então, assim, antes de qualquer realização de sonho pessoal, o sonho da maternidade e da paternidade, eu tenho direito e dever de proteção. E eu gosto muito de números, e quando eu faço esse trabalho, eu queria ver lá na frente, só um pouquinho. Aí passando, né? Falando que o nosso trabalho é interdisciplinar, o Paz do Coração, que é o grupo de apoio de Nova Iguaçu, mas no Rio de Janeiro a gente tem 11 grupos, né? E como eu falei, esse trabalho ele é diversificado. Cada vara estabelece com o grupo de apoio um tipo de trabalho. Enfim, seguindo. E os momentos de parceria com os grupos de apoio, né, que são esses momentos que eu estava falando, dos momentos de espera, né? E a gente tem que conversar, vai começar a conversar com a Ana também, a possibilidade, eu já sei que acontece em algumas cidades, que é o pós-adoção, é quando as crianças já estão na família. A gente está fazendo agora, eu e Ingrid, uma colocação de 6 irmãos com 3 famílias diferentes, e onde a gente vem sentindo essa necessidade, né? Dele sim, eu até conversei com ela pelo telefone, eu preciso que a gente reparta até entre a gente, né? As nossas dificuldades como mãe e como pai. Eu falei, para você não se sentir sozinho ali. Ela é mesmo, né, Ana? Porque parece que até mesmo na maternidade biológica, que a gente está errando o tempo todo, né? Não estou fazendo certo, não é por aqui. Eu falei assim, vamos dividir essas nossas dificuldades. A gente marcou uma entrevista conjunta para conversar com esses casais, para fazer essa troca, mas existem esse espaço que eu acho que o grupo de apoio entra e dá essa retaguarda, né? A entrada no processo, a realização do estudo, a inscrição no CNA, a questão da renovação, que amplia agora para 3 anos. Eu não gostei muito. Porque eu acho que de 2 a gente já sentia muita diferença nas dinâmicas familiares, né? Da inscrição no CNA até a chamada para renovação, a gente sentiu uma diferença, mas enfim, nós vamos avaliar. Aí a questão das devoluções, como eu falei para vocês que nós fazemos todos os trabalhos, a gente trabalha a questão da devolução também. E a questão da devolução, ela reflete e rebate nos grupos que a gente faz. Porque são 3 grupos de habilitação, as entrevistas e a visita. E a gente tem percebido, assim, ao longo do tempo, isso, inabilidade no manejo de questões típicas da infância, coisa da infância, coisa de qualquer criança, né? Coisa de qualquer criança, que muitas vezes chega numa devolução justamente só por isso. Porque rabiscou a parede, porque, fala Ingrid, algumas coisas. Frustração na idealização do pai e da mãe, porque a gente sempre acha que vai ser muito recebido pelo nosso filho, amado, idolatrado. Nossa, não, gente. Não, às vezes ele vai dizer para você, você não é a minha mãe. Mas eu sou, né? A rigidez nos valores familiares, e essa rigidez não necessariamente só religiosa, mas do ponto de vista... Já acabou meu tempo? Tá? Concluir. Vou concluir. Peraí.
Em Nova Iguaçu, a gente tem conseguido fazer adoções tardias, né? Por exemplo, em 2018, a gente conseguiu colocar 2 crianças acima de 12, 14 de 8 a 11, 9 de 4 a 7 e 13 de 0 a 3. Por que que a fila não anda? Porque as crianças têm idade diversificada, gente. Nós não temos, o que eu falo para as pessoas, nós não temos 30 crianças de 0 a 2. Não temos. Nosso cadastro tem hoje, vamos supor, 60 casais. 60 casais assim, para receber crianças. Vamos supor, se todos quiserem crianças de 0 a 2, de 0 a 3, gente, é só fazer uma conta matemática. Hoje nós temos 45 mil casais no CNA. Metade deles aceita criança de qualquer cor. Se eu aceito criança de qualquer cor, eu ando na frente de quem não aceita, certo? Vamos conversar? Então, se eu só aceitar criança branca, eu fico aonde? Eu tenho um quadrinho aqui, peraí, que é a questão da cor. Olha lá. Esses dados aí são do MCA, que eu adoro, mas tem um problema lá no MCA de dados de acolhimento que eu tenho que ver. 1.600 crianças em 2018 foram acolhidas no estado do Rio de Janeiro. Da raça negra são 1.279. Aí ele usa parda e preta. Nós somos o que, gente? Nós somos negros, nós somos pardos. Olha quantas crianças brancas, 317. Então, gente, aí tem um outro aqui, da questão das meninas e dos meninos, porque tem um povo que fica no cadastro porque só quer menina. Nós também, quando você entra no sistema lá de acolhimento, também esse número é diversificado. São 751 meninas e 899 meninos. Você entende? Então, assim, eu tenho trabalhado com esses números, aí eu vou fechar, com esses números com os nossos casais e dizendo para eles, olha, gente, é essa a realidade que a gente tem. Você quer ter um filho? Vamos flexibilizar esse perfil. Vamos conversar sobre a questão do acolhimento, que perfil que a gente tem, que criança é essa, que criança real é essa. Entendeu? Então, assim, aí para fechar, dizer que eu agradeço muito, eu espero ter contribuído, né, nessa discussão da questão da habilitação. Tinha umas coisas aqui para falar sobre, mas dizer que eu acho que de tudo ficaram 3 coisas. Sempre, a certeza de que estamos começando sempre, parece que a gente está começando sempre. A certeza de que é preciso continuar, de que podemos ser interrompidos antes de terminar. E daí eu presto atenção, eu peço por favor para a gente não atirar no nosso próprio pé e a gente não se arrepender disso futuramente. Passamos da interrupção um caminho novo e da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Tá bom, gente? Obrigada.